Olá, salve, salve, muito bom dia! Estamos postos aqui para mais uma edição da nossa revista radiofônica. Informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso condensado no papo dessa segunda, 13 de agosto de 2018. Você é o nosso convidado especial, fica com a gente até às 11h30, estamos por aqui, falando de um monte de coisa. PT pistola, Partido dos Trabalhadores, critica diretor-geral da Polícia Federal por entrevista em que ele relata detalhes das negociações para prender o ex-presidente Lula. Para a sigla, as declarações de Rogério Galouro deixam claro o abuso de autoridade no caso. Dedo na ferida, reconhecido por DNA, filho do ex-jogador e comentarista esportivo Edmundo, faz filme sobre o abandono paterno. O candidato honesto, nosso convidado de hoje, vive nas telas do cinema um político que você, olha, precisa conhecer, hein? É um político, vejam, que não mente. Interpretado por Leandro Hassum, o presidente João Ernesto se mete em confusões que podem resultar, adivinha em quê? No impeachment. Esses são alguns dos destaques do Morning Show que está apenas começando. Vem com a gente. Morning Show. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Direto e reto para nossa hashtag? Sim, querido. Você Vamos lá. se lembra que na semana passada foi realizado o primeiro debate entre os presidenciáveis na televisão. E o Cabo Daciolo apresentou aos brasileiros a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, não é verdade? Já tirei meu passaporte. É a tal da Ursal, querido Edgar, que virou o quê? Uma mania na internet. Foram muitos memes publicados, coisas maravilhosas, os ursinhos carinhosos foram promovidos. O ursinho, né? Foi esse martelo ali. É o símbolo da Ursal. O ursinho carinhoso é basicamente o garoto propaganda da Ursal. Ele defende várias coisas, né, que podem acontecer. É o Ursiro. O Ursiro. É maravilhoso, são muitos e muitos memes. E o que é que a gente quer saber hoje do pessoal da internet, dos nossos twitteiros? Como é que foi o seu final de semana? Aonde, Edgar? Em Ursal. Em Ursal. O que é que você fez por lá? Quem você encontrou? Não é verdade? Eu sei que tem GIF. Diz que tem uma aula de guerrilha ótima lá. Acontece terças e quintas? Sai treinadaço. Bootcamp? É maravilhoso, você pode contar pra gente então na hashtag FDS em Ursal. Dá um copy-paste aqui se você ficou com dúvida da nossa tag pra você não errar. Participe, se a gente for pros assuntos mais comentados do Brasil, tem prêmio pra vocês. Os comentários a respeito do programa fazem parte da nossa transmissão. E já o Caio vai trazer mais detalhes sobre esse assunto aqui no programa, Edgar. Falado, aqui pelo WhatsApp, quero que você envie mensagens em vídeo, né, pra fazer perguntas, fazendo perguntas pro Leandro Hassum. 11 931 17009. Leandro é o nosso convidado logo mais pra falar do seu novo filme. Então você pode interagir com a gente fazendo um vídeo bem bacana aí com o celular, lembrando na horizontal, e mande sua pergunta pro Leandro Hassum, tá bom? 11 931 17009. No mais, para nos acompanhar em imagem, você pode baixar o aplicativo da Jovem Pan. Tem também o nosso portal que transmite o programa, é o jovempanfm.com.br, e o nosso canal youtube.com/morningshowjp. A gente está nas mídias sociais também, no Facebook, por exemplo, com conteúdo extra. Passe por lá, deixe o seu joinha que a gente fica bem animado, bem feliz da vida. Vamos lá, todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. Caio, eu vou começar contigo. Muito bom dia, meu rapaz. Fala, Edgar, bom dia. Vamos abrir esse noticiário aqui falando, aproveitando aí a carona da Paulinha, do tema da nossa hashtag, falando da Ursal, né? Vamos relembrar primeiro aos ouvintes, ela já fez uma breve introdução aí, mas vamos lembrar direitinho, em detalhes, o que aconteceu no debate entre os presidenciáveis, Caio. Foi um momento genial. Bom dia pra todo mundo, pra você que tá com a gente pelo YouTube. Essa foto aí com a cara do Ciro Gomes expressa muito bem o momento quando o Cabo Daciolo faz essa pergunta pro Cirão aí. Aqui, ó. Ciro, o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O que o senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Meu estimado Cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido.
A plateia até riu, e o Cabo Daciolo não se deu por satisfeito com essa resposta do Ciro. E aí ele insistiu que o Ciro sabia sim do que ele estava falando. Sabe sim. Olha lá, tá aqui, ó. Sabe sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo o comunismo não vai ter vez. Muito bem, deixar muito claro isso. E deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China. Infelizmente, políticos da nossa nação estão dando à nossa nação. Mas aqui também não vai ter vez. Eles vão disputar o segundo e a terceira melhor economia do mundo. Porque a nação brasileira, no nosso governo, vai ficar entre a primeira na economia mundial para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, já, Rastafari! Cara, eu queria muito experimentar o que o Cabo Daciolo experimentou. Sabe sim. Sabe sim. Sabe sim. Sabe? Meu Deus do céu. E genial foi a frase do Ciro, né? Que ele falou, a democracia é uma delícia, Estimado né? Cabo. Mas tem seu custo, né? Vamos lá, o que acontece? E o jornal Folha de São Paulo trouxe hoje, na edição dessa segunda-feira, uma entrevista com uma socióloga e professora universitária que explicou para todo mundo, ela assumiu para si a culpa dessa tal de URSAL, que é a União das Republiquetas Socialistas da América Latina. Ela falou, gente, quando eu assisti no debate, o Cabo Daciolo usando essa sigla, eu não entendi nada. Por quê? Ela, em 2001, durante uma reunião do Foro de São Paulo, em Cuba, ela ficou muito brava e escreveu num blog dela, questionando qual que era essa tal união que os países da América do Sul teriam que ter. Qual que era o plano aí do Lula com o Fidel Castro, o então ditador de Cuba? Na verdade, o Foro de São Paulo, ele existe. Ele foi criado na década de 1990, aliás, no ano de 1990, pelo Lula e pelo próprio Fidel, com um plano aí de colocar a esquerda no poder. Isso existe. Agora, essa tal de URSAL não existe. Foi uma crítica da própria socióloga que escreveu no blog dela o seguinte: mas qual seria, eu pergunto, essa tal integração no modelo Castro, Chaves, Lula? Quem sabe a criação, aí ela usou, da URSAL, da União das Republiquetas Socialistas da América Latina. E ela disse que isso foi tomando uma proporção na internet que fugiu ao controle dela já naquela época, em 2001, até que caiu na boca do Cabo Daciolo, que botou a culpa no Ciro. Ó, o que o senhor tem a dizer sobre a nação? Quero ver, e aí? Pelo Revele o amor de mistério de Deus. URSAL. Conta a verdade. Acabou, seja menos, né? O Foro Por de São favor. Paulo é algo público também, né? Não é uma organização secreta. É. Que, Não, é algo público. algo O Lula que já todo mundo cansou sabe de dar que entrevista tem. sobre isso, exato. Vamos Mas lá. URSAL não. Não, mas é algo público e é o seguinte, porque esse Foro de São Paulo virou meio que um bicho-papão das teorias paranoicas, né, da direita, assim, uma conspiração. O que ele é? Ele é uma reunião de partidos de esquerda da América Latina. Todo mundo vai lá, faz um lindo discurso sobre o socialismo, todo mundo dá um tapinha nas costas. Mas o que ele tem? Ele é uma força controlando os eventos do continente? Não é, ele é que nem uma ONU, sabe? Você manda o seu representante lá, faz um discurso, agora é a ONU que está controlando o que acontece Não é no nada mundo que inteiro. vai decidir. Não tem nada a ver, né? não decide na prática, não decide nada. Cada país está preocupado consigo mesmo, as coisas vêm e voltam. Foro de São Paulo tá ali e virou esse bicho papão. Mas agora eu queria só levantar um ponto. Tem muita gente rindo da URSAL, mas você acredita... Mas você acredita que Sérgio Moro estudou na CIA... Peraí. Peraí, deixa eu fazer um Calma. suspense. Agora a revelação. Peraí. Sabe sim. Sabe sim. Sabe A sim. revelação da URSAL. Ó, tem muita gente rindo da URSAL, mas acredita em coisas equivalentes do outro lado, que Sérgio Moro estudou na CIA e e que a gente tá sob o comando dos americanos, então eu não quero ninguém que acreditou nisso rindo do nobre Cabo Daciolo, não, hein? Ô, Joel, vamos aproveitar. Mas aí tem a parte verdade que você falou, né? O fórum, o Vini trouxe, não é segredo pra ninguém. Isso acontece, né? Esse debate das forças de esquerda, tudo. Mas o que é mito, o que é fato disso aí? Porque tem uma teoria da conspiração crescendo fortemente a Em partir tudo, desse né? embate aí, né? Não, em tudo. Insólito. No caso da URSAL era uma brincadeira mesmo dessa socióloga, né, Maria Lúcia Victor Barbosa, que ela criou num artigo, por quê? Porque o Fórum de São Paulo, nos discursos, estavam criticando naquela época, em 2001, a ALCA. Lembram da ALCA?
que queriam fazer a união, a área de livre comércio, falaram, não, isso é neoliberal, isso é um plano, não sei o quê. Eles queriam um plano dos neoliberais, né? Eles queriam uma integração de outra ordem, né? Daí ela se pergunta, o que será essa integração de outra ordem que eles querem? É a união das republiquetas latino-americanas, aí é isso que vocês querem? E entrou na cabeça aí de muita gente essa palavra, foi replicado aí por formadores de opinião da direita até, e acabaram acreditando de verdade. O que existe por trás de Ursal? Nada. Existe o Fórum de São Paulo, que tem esse papel de integrar aí diversos partidos e grupos da esquerda do continente, e o resto é gente louca bolando teorias conspiratórias. É que existem para todos os gostos, viu? Existem em todas as ideologias. Vamos seguir? Vamos aqui no Morning Show agora a Brasília diretamente. Vamos falar dessa entrevista do diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galloro, né, ao Estadão, que está sendo muito comentada. Ao jornal, ele detalhou o seguinte: as negociações para prender o ex-presidente Lula. O PT reagiu e criticou o que chama de abuso de autoridade e violência jurídica. Quem pode nos responder e dirimir qualquer dúvida a respeito? Ele, nossos olhos e ouvidos na capital federal, José Maria Trindade. Vamos passar essa história limpo primeiramente. Zé, bom dia para você. Salve, muito bom dia a todos. Olha, o Rogério Galloro, o diretor da Polícia Federal, né, ele geralmente não fala. E aí, nesta entrevista a Andressa Matais, ele abriu, Edgar, detalhes dos últimos acontecimentos ali que envolveram a Polícia Federal, mostrando diálogos com o juiz Sérgio Moro, com o presidente do Tribunal Regional Federal, e são situações muito importantes. A primeira o Rogério Galloro mostra que naquele episódio em que a Polícia Federal iria prender o ex-presidente Lula se ele não se entregasse, ele mostra detalhes, que havia a ordem para invadir o sindicato. Eles consideraram também, que nós também consideramos aqui, aquela missa longa demais, e o juiz Sérgio Moro, tem que mandar prender rapidamente. E eles usaram ali um galpão ao lado do sindicato, e já tinham 30 homens armados da Polícia Federal, e esses homens, 30 homens, iriam invadir lá a sede do sindicato, onde estava o ex-presidente Lula. A ordem, então, foi dada às 5h30 até às 6 horas, em meia hora. Se o ex-presidente não sair, nós entramos. E aí o ex-presidente saiu, né? Houve uma tentativa ali do público de evitar a saída do ex-presidente, mas ele acabou saindo e evitando, portanto, a possibilidade muito grande de uma tragédia com a entrada da Polícia Federal, fortemente armada naquele sindicato, cercado ali por uma multidão. Outro episódio em que ele revelou detalhes, ali os bastidores, foi sobre aquele habeas corpus ao ex-presidente Lula, né? Foi um habeas corpus assinado pelo desembargador Rogério Fravetto, né? E ele, o diretor da Polícia Federal, ligou ao ministro Raul Jungmann, que hierarquicamente é o superior dele, o ministro-chefe ministro da Segurança Pública, né? Que agora está com a Polícia Federal. E eles iam soltar o ex-presidente Lula. Foi quando o presidente do tribunal, Thompson Flores, do desembargador, ligou para o diretor da Polícia Federal e disse que não soltem o ex-presidente. E aí eles não soltaram, né? São os dois episódios, mas mostra claramente o diálogo e o motivo, né, pelo qual todo mundo fica admirado da funcionalidade da Lava Jato. É que há esse entendimento entre juiz, Polícia Federal, Ministério Público e até representantes da Receita Federal. O PT reagiu, diz que é uma demonstração clara. A entrevista mostra um estado policialesco e uma situação complicada. Diz que foi uma violência jurídica contra o ex-presidente, reforça a ilegalidade da prisão dele. Esta foi a reação do PT. Então, foi uma entrevista importante que mostra detalhes dos últimos acontecimentos em que assistimos aqui no Brasil. Vocês me permitem fazer uma intervenção? Eu estava lá nesse dia, foi um sábado, foi dia 7 de abril, e eu cheguei às 6 horas da manhã, fiquei até às 7 horas da noite. Isso no caso da prisão de Lula, né? No caso da prisão do Lula. O Rogério Galloro voltou a tocar nesse assunto, já era um assunto que tinha morrido, ele voltou a tocar nesse assunto, arrancou esse band-aid, deixou essa ferida exposta. Foi um show de horror aquele fim de semana, desde a sexta-feira, quando expirava o prazo dado pelo Sérgio Moro para que o Lula se entregasse, vencia às 5 da
da tarde da sexta. Sim. O Lula debochou do país inteiro, ficando lá no sindicato, e a Polícia Federal assinou embaixo, porque ela deixou muito clara a falta de preparo, muito claro, né? A falta de preparo dela mesma num plano de tirar o Lula de lá de dentro. O Lula expirou o prazo, depois ele não deixou ninguém ficar sabendo no sábado de manhã se ia ou não ia fazer missa. Lembra dessa história? Teve show, né? Teve show. Em nome da Marisa Letícia. Depois ele falou, não, às 9 da manhã eu vou fazer a missa e depois eu me entrego. Aí ele fez show, não teve missa alguma. Ao meio-dia ele voltou pro interior lá do prédio do sindicato. Aí ele, depois de muito tempo, depois de umas 2 horas, ele falou assim, bom, primeiro eu vou almoçar, depois eu vou descansar e depois eu me entrego pra polícia. E eu fiquei lá sendo ameaçado de morte. Só você colocar no Google, Caio Rocha, Jovem Pan, vai vir matéria da Exame, do Estadão, todo mundo, porque não foi só o Caio Rocha, todos os jornalistas estavam lá, estavam sendo ameaçados de morte. Não tinha uma viatura sequer da Polícia Federal. A Polícia Federal não tinha condição alguma de chegar ali perto, porque se chegasse, podia chegar com 27 carros, ia tomar pedrada, ia sair um quebra-pau tremendo, não soube negociar com o Lula, demorou um dia inteiro pro Lula sair de lá de dentro, não tinha sequer um policial lá e começava a vazar informação. Não, a Polícia Federal já está infiltrada lá no interior do prédio. Eu cá com os meus botões pensei, duvido. E tanto é que às 6 e pouco da noite o Lula saiu de lá a pé. E saiu por vontade própria, porque ele virou e falou, olha, vou ter que sair. E só para finalizar, ficou muito claro que, mesmo depois de um descumprimento de ordem, o Lula não sofreu um dia sequer a mais na pena como punição por ter descumprido o prazo dado pelo Moro. Ô Joel, bom, a polêmica tá aí, né? Tá em curso, rolando aí em cima dessa declaração, dessa entrevista. Foi a primeira entrevista dele aí, depois de um tempão, né, do ocorrido. Havia um cuidado, Caio, quando você fala disso, eu me lembro, havia um cuidado também que aquilo não se transformasse em algo que poderia finalizar como uma tragédia. Um banho de sangue. Um banho de sangue, que muitas pessoas do partido, inclusive, achariam que esse cenário seria uma coisa bem favorável ao Lula, muitíssimo favorável. Agora, o cuidado que se teve também ali, né? Tanto que ele também, burlando aí a ordem de prisão, permaneceu lá por um tempo ainda, quer dizer, foi uma queda de braços ali, né? O Lula deitou e rolou naqueles dias, né? Apareceu na mídia, virou o grande assunto do momento, deu o showzinho dele lá dentro. Os seguidores do PT, os seguidores da seita estavam em êxtase ali com o deboche que o líder deles fazia ali das nossas instituições, mas não tinha muito como mudar. O desfecho tinha que ser, obviamente, ele ia ser preso. A polícia talvez pudesse ter agido de uma forma muito decisiva num primeiro momento, antes da aglomeração ser tão grande assim, daí poderia ter evitado isso. Mas uma vez que se aglomerou as pessoas ali, realmente era uma situação complicada para a polícia, por quê? Porque, por um lado, ela tem que executar a ordem de prisão, por outro lado, ela não quer criar um banho de sangue, e para a narrativa política do partido ali, seria lindo um martírio dos filiados, dos metalúrgicos, de quem quer que seja, um martírio deles ali nas mãos da malvada polícia. Se essa entrevista nos mostra alguma coisa, eu acho que mostra que a polícia agiu com muito profissionalismo e tudo bem, eu concordo com o Caio, poderia ter tido uma ação decisiva já, talvez num primeiro momento, mas dado que se conflagrou a situação, acho que ela agiu com prudência, né? E conseguiu o resultado necessário. Apesar do Lula ter deitado e rolado, aquilo lá foi um vexame. Qualquer pessoa que queira viver num país com mínimo de ordem, com mínimo de respeito à lei, aquilo lá deveria ser repudiado, assim, totalmente. O Moro tinha que ter falado assim, na surdina, Polícia Federal, é o seguinte, eu vou, já que soltar um mandado de prisão, vocês vão lá, já no pio, já cata o cara e volta pra cá. Beleza? Beleza. Não, divulga, não sei o que tal. Então, a tática é essa. Você que quer acertar contas com o seu desafeto, com o seu inimigo, pode matar, depois se tranca em algum lugar com um monte de gente em volta, porque a polícia não vai poder fazer nada pra evitar banho de sangue, e essa é a estratégia, você não vai ser preso. Vamos lá, Trindade, pra gente fechar esse assunto. É isso mesmo. Eu acho que a Polícia Federal errou ao deixar sair a notícia antes de estar com o presidente, o ex-presidente. É natural, isso é normal, que a polícia, quando um alvo está prestes a ter a prisão decretada, ela fica fazendo acompanhamento dele à distância, né? Mas no caso do ex-presidente Lula, ele nunca estava sozinho, estava dentro de um sindicato muito grande. Agora, a formação ali daquele momento ali, eu acho que impedia a entrada da Polícia Federal e seria uma tragédia. Eu acho que o diretor da Polícia Federal não daria essa ordem para uma entrada de força lá no sindicato, que seria mesmo uma tragédia. É isso. Certo. Obrigado, Trindade. Bom trabalho aí em Brasília. Bom dia a todos.
Vamos lá, o assunto agora é cinema. Já encaminhando para o final desse primeiro bloco do Morning Show, o ator Idris Elba deu pinta de que pode ser o novo James Bond. O britânico já vinha sendo cotado para o papel há algum tempo, né, Paulinha? A gente já falou disso aqui em 2015, Ed. Surgiu esse assunto, né? Porque o Pierce Brosnan, que já interpretou o 007, falou que já achava que era a hora da gente ter um grande ator negro interpretando o agente secreto. E aí, na época, se levantou o nome do Idris Elba e houve até uma desinteligência, porque o autor do último livro do 007, o Anthony Horwitz, tinha falado que achava que o Idris Elba era muito das ruas para interpretar o espião. Aí depois ele teve que se desculpar. O que isso quer dizer, hein? Enfim, não sei. Acho que ele não achava que tivesse a elegância necessária para viver o agente secreto. Não sei o que ele quis dizer, e nem ele, talvez, porque depois ele teve que se desculpar ou se desculpou. E aí, ficou por isso mesmo. A verdade é que muito se especula quem é que vai substituir o Daniel Craig. A gente está indo para o 25º filme da saga do 007. É o 5º do Daniel Craig, que já falou que vai ser o último filme dele na pele do espião. Esse filme, com o Daniel Craig, começa a ser rodado no fim do ano. Então, muito provavelmente... Não, esse não é o Daniel Craig, pra você que tá na live. Esse não é o Esse é o Daniel Tom Hiddleston, que faz o Loki. E ele também já foi especulado. Tom Hiddleston. Pra substituir o Daniel Craig. Já levantaram o nome da Gillian Anderson, que é do Arquivo X, e também da série The Fall, como uma possibilidade de uma mulher fazendo... quem eles chamaram de Jane Bond. Pronto. Quem também falou que gostaria de interpretar o agente secreto. Uma trans também, né? Foi a Emilia Clarke. Deixa eu terminar e depois vocês brigam. Só tô contando a história, tá? Aí, tipo, a Emilia Clarke, que faz a Daenerys Targaryen do Game of Thrones, também falou que teria vontade de interpretar a gente. Aí já teve o Brody de Homeland, que é o Daniel Lewis, já falaram que ele também poderia ser alguém. Assim, na verdade, Miranda também. Tem uma lista tão grande de gente que é infinito. Mas o que aconteceu? O Idris Elba fez um post dizendo assim: My name is Elba, Idris Elba. Brincando com aquela frase do James Bond. E aí isso todo mundo, o quê? Como assim? Aí as pessoas já começaram a pirar no Twitter Isso pode dele. estar já certo, definido, Paulinha? Não, isso secretíssimo, jamais. não? Saiu também uma nota que o Anthony Fuqua, que é um diretor de cinema, teria se reunido com a produtora do James Bond pra falar que, quem sabe, não poderia ser um James Bond negro. E aí depois... isso foi desmentido, parece que não teve encontro nenhum. Na verdade, tá ainda aquele limbo, ninguém sabe quem poderia ou não ser. O próprio Idris Elba depois foi lá e publicou assim no Twitter dele: Don't believe the hype. E aí as pessoas estão... que ele mesmo criou, vai. Exatamente. Aí as pessoas estão super loucas falando... Não, isso é mais uma dica de que agora ele vai mesmo ser e já tá rolando. Porque, né, o pessoal adora uma teoria da conspiração e uma indireta de Twitter. Você acha que depois dessa ele vai conseguir demover os fãs, enfim, os amantes do filme? Lá, Edgar, é o maior coisa limbo, ninguém sabe de nada. O certo mesmo é que segue Daniel Craig, que pra mim é um dos 007 preferidos. Tudo será decidido. Eu não gosto dele, eu não gosto do Craig, eu não. adoro. Achei que não pegou bem. Os rapazes aqui do mundo singular fizeram chacota já, Paulo. Eu quero ouvi-los agora. Deixa eu falar. Aí? Mas deixa eu falar uma 007, uma criação dos anos 50, né? Primeiro filme foi 62, representava um ideal de homem ali, de uma forma irônica, mas um ideal ali. Esse ideal muda, se transforma. Eu acho que com a Inglaterra se tornando um lugar, Londres, um lugar cada vez mais cosmopolita, com raças, crenças, faz todo sentido você pensar num 007 negro, por exemplo, ou qualquer outra etnia aí. Mulher já é diferente, porque mulher você tá entrando na essência do que é o personagem 007. É um homem. Daí você tá mudando, exato. Ele é um personagem homem, representa um certo ideal de glamour, sei lá, e de ação, enfim, masculino. Você transformar numa mulher, você vai estar mudando de forma muito substancial ele. Então eu acho meio estranho. Por que não criam outras séries de espionagem de mulher? Cara, o 007 dirige um Aston Martin. A mulher ia ralar o carro inteiro. Mentira. Brincadeira. Parece que o próximo é 007... Mentira, tô brincando. Parece que o próximo filme, né, Caio, é 007 contra Ursal. Cara, eu sou muito engraçado. O ator vai ser decidido na próxima reunião da Ursal, João. Hoje eu sou xingado, velho. Se for da Ursal mesmo, então vamos pegar uma mulher trans com... Mas essa é uma discussão que, por exemplo, na Marvel, a gente tem o Agente Marvel, que é um personagem muito importante, inclusive pra essa saga que tá nos cinemas da Guerra Infinita. E vai ser uma mulher, né? Vai ser a Agente Marvel. Eles trocaram ali e não deram bola pra o que disse
Aqui o Joel vai Acho ser a que Capitã Marvel, vai vocês- ser uma mulher. Mas é verdade, muda com uma história que tá sendo ali colocada nos quadrinhos há anos. Às vezes isso pode incomodar mesmo os fãs. Vocês lembram do Agente 86? Vagamente. Imagina Fala mais, se a Edgar, fala 99 assumisse no lugar dele. Era a parceira do Agente 86, era a 99, lembra? Mas ela Eu acho que existia já. Ela Eu acho que existia. o que o Joel tá falando é que o James Bond é um personagem que já Sim, existe. sim. Depois ser a Jane Bond, sei lá, Ai, talvez trouxesse um problema. Ou fosse uma Olha. outra pessoa que você pode criar do zero. Quem é Jane Bond, Cara, sei lá. é tão absurdo quanto você refilmar Erin Brockovich com Aaron Brockovich. Não, pra inclusão. A personagem é feminina, acabou. Não tem que ficar enchendo o saco da história. O 007 é um homem. Cria outra franquia aí com uma mulher e tá tudo certo. Lara Croft. O problema todo é, do cara é o Aston Martin. Eu vou falar a verdade, confessar pra vocês aqui. De resto, poderia ser o que for, né? Ou se a gente, hein, Caio? Ai, meu Deus do céu. Hoje só não vão chamar minha mãe de santa. Vamos lá, vamos... Cara, o Joel quer mais acrescentar alguma coisa? Não, já falou. Não, é né? isso. A questão é essa. Você Façam o que completou. quiserem, mas, pô, muda Beleza. bastante, hein, se botar mulher. Vamos lá. A imprensa quer saber o paradeiro do dono desta voz aqui. Olha, não sei o que aconteceu, vocês me ajudem a descobrir. Quase ninguém vê. É a voz Quase ninguém vê mesmo, viu, Edgar? por onde anda Thiago York, Vini. O que aconteceu? É o Belchior, né, Edgar? Tá sendo chamado já de Belchior porque sumiu. Né, Encontraram o carro cantor- dele aqui no aeroporto daqui de a pouco vai Congonhas. aparecer algumas coisas aí, algumas pistas. Aí a risada do Carlos Alberto. Mas a questão, Edgar, é que no auge da carreira, no auge do sucesso, essa música que tocou muito no ano passado, ainda tem tocado bastante nas rádios brasileiras, né? Eu Amei Te Ver. Thiago York resolveu aí dar uma pausa na carreira. Mas além dessa pausa Obrigado, na carreira, Thiago York. além dessa pausa na carreira, ninguém sabe onde ele está morando, não dá mais entrevistas. O último post nas redes sociais dele foi em janeiro de 2017 pelo Instagram, Edgar, que ele disse o seguinte, ele colocou uma foto dele de 10 anos atrás, do início da carreira dele, tocando Sim. violão. Ele começou, né, compondo e fazendo músicas até em inglês, né, porque ele se mudou muito cedo aqui do Brasil para viver nos Estados Unidos, no Canadá, depois ele retornou ao Brasil. E aí ele diz o seguinte, 10 anos que vivi, 10 anos que me viveram, se foram intensos como um piscar de olhos e efêmeros como a eternidade. E aí ele termina esse post dizendo o Poético. seguinte, concluí que um descanso vai me fazer bem, me ausentar dessa nova vida instagrâmica que nos consome e me permitir viver sem calcular tanto, me descobrir em novos medos, voltar a ter a certeza do que é improvável. Sei que devo isso àquele Thiago ali de 2007 e a vocês também. Todo meu amor, até já já. Agora, esse já já ninguém sabe quanto vai durar. Quanto vai durar. O empresário dele ontem, né, o Felipe Simas, que não é o ator, deu uma entrevista para o Domingo Espetacular da Record, dizendo que já era algo até planejado, porque foram 3 anos aí muito intensos de quando o Thiago começou realmente a fazer sucesso, emplacou várias músicas em trilhas sonoras de novelas, e a turnê ficou bem desgastante. Você sabe como é que é, né, Edgar? A vida de artista, você viaja muito, realmente não para, e ele decidiu aí dar essa pausa na carreira, mas é uma pausa mesmo, né? Pausa de tudo, não tá querendo ser muito visto e observado. Ele que já era um pouco discreto até nos relacionamentos dele, né? Ele teve um relacionamento aberto, que todo mundo sabe, com a atriz Isabelle Drummond, mas depois sempre tinha boatos, né? Com a Tata Werneck, com a Bruna Marquezine, e ele sempre foi muito reservado. Então agora é um momento também que ele quer ficar um pouquinho sozinho aí. O último trabalho dele foi como produtor das meninas, né? Ana Vitória, o novo álbum delas. E vamos esperar, vamos ver se ele um dia volta aí, o Thiago York, o nosso Belchior, Edgar. Belchior tinha um bigode e o Thiago York tinha o quê? O coque samurai. Olha aí, Uma coisa coque que samurai. Mais uma determinou uma semelhança. grande época, essa característica de Thiago York. Volta, querido. E o empresário Não sei se com o mesmo dele, cabelo. Paulinha, o empresário dele deu uma dica que também é uma semelhança com o Belchior, que ele disse, olha, ele está pelas Américas. Pelas Américas? Américas. Você lembra que o Belchior foi pro Chile, não é? pro Uruguai, né? Uruguai, é? Pro Uruguai, deu uma passeada aí pelas Américas. Então, aonde estará Thiago York? Acho que já tá em exercício pra Ursal, eu acho. Será que ele foi pra Ursal? Será?
Mas é engraçado isso, né? Essa coisa de você sabe que tá no quando auge você falava, resolver... Vini, eu fiquei pensando o seguinte, muitos conseguem conciliar, né, a vida de como músico, como intérprete, enfim, fazendo turnês, nas entre-safras dos trabalhos da televisão. Sim. Mas aí, como ele parou tá anunciando que tá dando um tempo aí, e sumiu, ele não tá em uma exposição de novela, de série, nada, então gera essa curiosidade pra saber o que tá acontecendo. Aí o cara tirou um ano sabático. Lá nos Estados Unidos, grande exemplo foi a Adele, né? A Adele também, que lançou... a Adele na Inglaterra e vários nos Estados Unidos. Perdão, na Inglaterra. Queria eu na Inglaterra também poder tirar um ano sabático. É maravilhosa essa possibilidade. Depois voltar com tudo. Tipo, Beyoncé vai lá, tem os filhos gêmeos, some, depois volta no Coachella. Isso é coisa para milionário. Quem pode, quem não pode, vem aqui no Morning Show trabalhar. O cara fez muito sucesso, né? Deve chegar uma hora que tem que o saco também. Um monte de gente vindo falar com você, não sei o quê, né? Não. E às vezes também é uma... Você que é famoso, Edgar? Você que onde sai as pessoas se jogam ao seu... Quem me dera. Como é que é isso? Eu mesmo larguei hoje, eu mesmo larguei minha carreira artística também. Pois é, Você cantava em musicais, né, Vini? Você cantava em musicais. E tal. E fui pro jornalismo e também sou bem sucedido. Vocês podem ver. Abandonou o Wolf Maia e, partiu pro rádio. O Harry Potter abandonou a série de filmes, veio aqui pra bancada do Morning Show. Olha que hoje em dia me comparam ao John Lennon, eu prefiro. John Lennon. Falei, ele tá fanfarrão demais hoje. Mas eu tô engraçadinho, tá engraçadinho, né? Final de semana bom. Olha aqui pra nos acompanhar. Fechou, Vini? Fechamos. Pra nos acompanhar em imagens, acesse aqui jovempanfm.com.br, assine o nosso canal youtube.com/Morning Show JP. A gente já passou de 200 mil inscritos, mas ainda falta a sua inscrição, querido ouvinte, querida ouvinte. Vai lá, inscreva-se para receber a nossa imagem todo dia e você vê a hora que você quiser, onde você quiser. 10 horas 33 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Eles são muitos, mas nós somos mais. Somos 27 milhões de empreendedores, heróis do cotidiano, heróis da vida real. Para nós não existe esquerda ou direita. A única direção que importa é para frente. Eles nunca vão entender. Os desafios que superamos, as frustrações no meio do caminho, as noites mal dormidas, a alegria de fechar o primeiro negócio, as pessoas que dependem de você. Eles nunca vão entender, mas nunca conseguirão nos parar. Não vamos nos esconder diante do desafio de mudar o Brasil. Pode parecer uma tarefa impossível, mas conquistar o impossível é o que nos move. Sabemos que o verdadeiro poder está nas nossas mãos. E são essas mesmas mãos que vão forjar um novo Brasil. Além da esquerda e da direita, um Brasil para frente. Depois de ter confessado todos os seus crimes, João foi condenado a 400 anos de cadeia, mas cumpriu apenas 4. Apesar de não querer mais saber de política, ele é convencido a se candidatar mais uma vez à presidência da República. O povo o adora, afinal é um político que não mente. Um ano se passa, o Brasil está em meio a uma grande crise, o governo de João Ernesto é uma lástima e o país está quebrado. Sob a influência do vice, João vai se meter em confusões que podem lhe render um impeachment. Ou seria golpe, hein? Só o futuro dirá. Essa, meus queridos ouvintes, é a sinopse do filme O Candidato Honesto 2, que traz o cineasta Roberto Santucci na direção e o ator Leandro Hassum no papel principal. Vamos conferir um trechinho desse trailer. Comunicado muito importante. Em 2014, João Ernesto era o político mais popular na corrida presidencial. Eu quero um Brasil melhor. Até que numa crise de consciência... Vossa Excelência é um ladrão e eu concordo! O que está acontecendo aqui? Ele colocou tudo a perder. Na prisão, ele se transformou em um novo homem. E agora está pronto para cumprir a sua missão. Sou João Ernesto, filho do Brasil, e mereço uma segunda chance. Ele mudou. Povo amado desta comunidade que tanto respeito, vem aqui prometer. Da primeira vez eu não cumpri.
Mas agora sim! Coração, toma o coração do senhor! Mas continua o mesmo. Você pode falar besteira que for, que o pessoal vai continuar votando em você. Olha aqui, ó, você vai vendo ali, você vai ficando meio em dúvida, gostei né? da história. Você gostou da história, presidente? Vou assistir. É o seguinte, ô Leandro, muito bom dia, muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Olha, o roteiro me aponta aqui em destaque uma frase contida no livro do Giuseppe Lampedusa, o Leopardo, que se justapõe a essa aí que a gente acabou de conferir aí no roteiro, né? Essa que eu disse também aqui pra gente na abertura, na tua introdução. Se quisermos que tudo continue como está, é preciso que tudo mude. Mas é verdade. Eu acho que assim, eu acho que o candidato 2, assim como o primeiro, vem num momento muito oportuno, né? Isso aí que você contou, essa história aí fictícia, é mera coincidência com muita coisa que está acontecendo hoje em dia. A gente já vai direto no noticiário de Hard News, né? Parece que se você pegar isso aí, tirar o nome João Ernesto, colocar outro nome qualquer, parece que a gente está dando uma notícia mesmo do que está acontecendo hoje em dia, né? Aliás, esse timing é perfeitíssimo, né? Você programou para lançar no próximo dia 30. Acho que na verdade... Tudo programado, né? A gente tem uma parceria muito bacana com a Natal, com a Camisa Listrada e tudo mais, e acho que o timing é mais do que importante. Porque apesar de a gente estar fazendo uma comédia, obviamente é um filme para você ir lá se divertir. A gente não vem aqui com um candidato honesto querer pegar lado nenhum, porque a gente dá porrada em todos os lados. Mas a gente, além de você se divertir, quem sabe você não consegue de forma bem-humorada, como todas as grandes comédias fizeram em outras gerações, através de grandes dramaturgos, a gente falar um pouco do que o nosso reinado está passando, né? E abrir os olhos, mas de uma forma bem humorada. Muitas vezes a gente diz assim, é tão difícil rir da desgraça que está acontecendo, né? Mas quem sabe de uma forma distanciada você consegue enxergar o que está tão próximo da gente e tentar mudar um pouco esse país, né? E aí transforma-se num remédio, talvez. Pode ser um remédio? Pode ser, riso, a comédia? Sempre foi. Eu acho que a comédia, ela sempre teve essa função de você, de forma mais leve, sutil e lúdica, falar do que realmente está acontecendo e abrir os olhos porque realmente está acontecendo, né? Me parece que tem um vice-presidente aí meio vampiresco, é isso mesmo? Qualquer semelhança é mera coincidência, né, cara? É tudo programado. É tudo programado. Na verdade, Paulo Cursino, que é o nosso roteirista, né, do filme, foi muito feliz. O Candidato Honesto, até a gente abrir câmera, que é o dia que a gente começa a filmar, o roteiro foi sendo mexido, porque o Brasil ia sendo mexido, iam surgindo personagens interessantes. Só que teve uma hora que a gente falou assim, Cursino, pelo amor de Deus, fecha, porque se você ficar esperando o que vai acontecer, a gente não consegue produzir o filme, né? E o Cursino fechou, depois apareceram tantas coisas interessantes, que a gente falou, se quisesse botar tudo que a gente vê que dá piada nesse filme, o filme teria 5 horas de duração. Mas você acha que Mortadelas e Coxinhas vão contar o número de piadas e depois vai ter, tipo assim, olha, tiveram 29 piadas, tal, e 26 que não, assim, você acha que pode acontecer uma coisa dessa ou vai todo mundo rir hoje junto em dia, mesmo? Eu espero que todo mundo ria junto, mas hoje em dia não dá mais pra gente mesurar e nem achar, pensar o que o público vai achar de uma piada. Tá muito complicado pra comédia hoje em dia. Eu te digo isso pelas minhas redes sociais. Às vezes eu penso em piada boa, sabe, que é boa na minha cabeça, mas eu fico 10 vezes pensando se eu posto aquela brincadeira que eu quis fazer, porque assim, vai soar de uma forma pejorativa, vai soar de uma forma que eu tô querendo ou pegar um lado, ou pegar outro lado, ou sacanear alguma minoria, né? Outro dia mesmo eu postei uma foto minha, essas coisas de TBT, que eu nunca entendi aonde surgem essas modas, né? TBT, agora tem uma tag, não é verdade? Tag, não sei o que quer dizer, Paulinho? Throwback Tuesday. É isso aí. E agora tem não sei o que Friday. Também agora já tem um Friday. É que você pode, né, qualquer dia. Lembrar, Qualquer dia da semana. Dá tudo certo. Não, o que eu acho engraçado foi o seguinte, que antigamente eu achava que você só podia relembrar uma coisa que aconteceu numa outra quinta-feira. Aí alguém me disse, não! É qualquer dia. É qualquer dia, mas agora é uma besta, eu sou uma besta ainda na rede social. E aí eu botei uma piada, um Throwback Tuesday. Eu botei um Throwback Tuesday meu, assim, deu ainda gordinho, dentro da piscina, falando assim, da época que eu trabalhei no filme Free Willy. Saiu num programa de TV que agora eu virei gordofóbico. Gente, sério? Eu falei, cara, eu fiz uma piada comigo, eu me sacaneando. Você traiu o movimento. Exatamente. Então, assim, hoje em dia, você faz uma piada, na esteira dessa celeuma toda causada com a série da Netflix, a gente falou aqui da garota, Insatiable. né?
É uma série acusada de gordofobia. Então, tá uma polêmica isso aí, né, Paulinha? Até agora tá se falando disso. Mas agora a série já saiu e as pessoas acharam que é pior ainda. Que é pior ainda. É mesmo, então, eu nem soube da série. Desculpa a minha ignorância. Mas, assim, hoje em dia tá difícil, realmente. Eu não sei o que as pessoas vão achar do filme. Eu não sei o que as pessoas... Eu sei que vão se divertir. Só que acho que vai ter uma galera que vai ter o prazer de falar assim, mas é pros coxinhas, mas é pros mortadela. Mas aí que eu não tenho o que fazer. A gente tem que continuar fazendo humor. Acho que uma das funções da comédia é botar o pé na porta mesmo. Ô, Leandro, você acha que se você tivesse visto o primeiro debate que teve antes, o Cabo Daciolo ia ter te inspirado um pouco mais pra fazer com certeza esse cara ia entrar. Ou não? Com certeza esse cara ia entrar, bicho. É difícil competir com um cara desse. É complicado, né? Porque é o seguinte, isso é uma parada que eu falo... Vamos lá. Não, uma parada que eu falo desde que eu comecei a fazer comédia. Tem coisas que você coloca, às vezes, assim, eu fiz durante muitos anos o Zorra Total, e as pessoas falavam assim, o Zorra exagera muito. Se você pega um personagem como esse Cabo, e você coloca ele no Zorra, eu falo, cara, para, isso não existe. E aí, de repente, esse cara é um candidato à presidência, você fala, brother! Então... Já chega pronto, né? Já chega pronto. Supera o solteirista. Supera qualquer coisa. O candidato honesto, eu tenho medo... Porque é o seguinte, o pessoal vai lá e fala assim, uma comédia, e vai ter gente que fala assim, não, essa galera existe, tá? Essa galera aí existe mesmo. É verdade, se bota no Zorra um personagem que salda uma mandioca, que fala o mosquito e a mosquita, aí vão falar, o Zorra vocês estão exagerando, vocês estão loucos e tal, não sei o quê. Não, o Zorra, na verdade, já tinha uma bola de cristal, a gente via o futuro. Agora, eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Paulo Cursino, ele tem uma bolinha de cristal, porque no Candidato Honesto 1, a gente ainda não tinha dado nada tava se anunciando uma cagada com a Petrobras, mas ainda não tinha estourado a coisa, né? E aí tem uma piada que surgiu lá do negócio, falou assim, que um pai de santo fala, e a Petrobras? Eu faço uma cara, e o filme foi lançado no mês que deu a cagada com a Petrobras. Ou seja, mais uma vez a gente teve uma premonição. Qual que é a premonição desse? Né? Será que esse aqui tem premonição também? Esse aí, cara... Não, isso aí a gente tem uma coisa que a gente dá uma... Se você falar BNDES e aquela época a Petrobras, eu vou falar, bom, então o cara só é ligado em política, não é bola Não, cara... quer ver uma coisa? Até que a Sorte não Separe 3, também uma parceria nossa com o Paulo Cursino, teve a coisa aquele menino rico lá do Rio de Janeiro, que tinha um carro na sala. Aquele moço que usava um cabelo interessante, agora tá com um corte diferente. Também, a gente já tinha colocado e ainda não tinha dado a cagada. Então, assim, a gente vai tendo... Provavelmente vai ter coisa aqui que o nego vai falar assim, mas como é que vocês sabiam? Vocês refilmaram alguma coisa? Eu falei, não. É porque a gente já imaginava que ia dar cagada mesmo. As cagadas já estão anunciadas, né, na verdade. Ô, Leandro, sem dar spoiler, mas tem casos específicos? Você falou aí, né, da questão, né, da Petrobras, tudo estourou e tal. Algum caso específico do sistema político que o filme aborda, que traz, assim, pontualmente? Sim, a gente traz aquela votação, né, do impeachment, né? A gente tem a cena daquele, pela minha mãe, pelo meu pai, pela minha mãe. Pelo cosmo, pelo universo, pelo Deus. O cara que volta, fala, eu esqueci de uma sobrinha. Porra, tem, lógico que tem. Eu me lembro que no dia que tava rolando essa votação... eu liguei pro Paulo, eu falei, pelo amor de Deus, ele falou, não, já tô escrevendo a cena. Fica tranquilo que... Eu falei, essa cena pra mim tem que ser, tipo, muito importante no filme. Porque foi um momento... Ao mesmo tempo, muito triste pra gente. Não tô colocando aqui que foi triste porque foi impeachment, porque nada, não saí, bicho, na boa. Não quero nem falar sobre isso, assim, mas foi triste de ver o patético que os nossos políticos são, né? Sim. São patéticos. Eles são, assim, o cara pintado, o cara com a cara pintada, cheio de bottom, que coisa ridícula, sabe? Assim, e aí a gente falou isso, e aí, ao mesmo tempo, é muito engraçado. Você, como comediante, eu em casa falava assim, olha isso que tá sendo, pelo amor de Deus, isso aí é muito bom. Aí tu fica tentando imitar aquele cara. Aí eu falava assim, pô, pena que eu vou fazer o impeachmentado, porque eu queria ser um daqueles políticos pra fazer... A deputada lá que exaltou o marido, tá? Aí o marido foi preso, porque tava em falcatrua. Lembra aquele cara que tatuou, eu esqueci o nome desse deputado, que tatuou o Temer no peito. E que depois vazou uns nudes do cara, não é esse? Vazou o nude dele? Sei lá, graças a Deus. Tatuou no peito. Temer. Mas era removível, né? Não, era de rena, ele fez na praia, ele tava em Búzios. Mas nos primeiros dias ele jurou de pé junto que era em amor ao Temer, a tatuagem de verdade. Mas eles são políticos, eles juram de pé junto qualquer coisa que você falar. Cara, infelizmente a gente tá vivendo isso. Fala, Vini. Leandro, agora, fazer piada de política hoje tá cada vez mais difícil por causa dessa patrulha, né? Cada um acha que tá falando mais de um ou de outro, ou não tá fazendo de um ou de outro. E falar sério, você costuma se expressar pelas redes sociais? Ou você não consegue? Dar a sua opinião, ou você prefere evitar? Eu prefiro evitar
para poder manter meus amigos. Entendi. É porque, assim, hoje em dia é isso, assim. Nossa, achei que você queria evitar os haters, mas na verdade você quer manter seus amigos. Eu quero manter meus amigos, assim, evitar haters também. Mas você acha que foi golpe ou foi... Não, sensacional. O que você acha do Lula? Cara, pois é, né, rapaz? Falar o quê, né? Vai ver o filme que a gente diz lá. Mas, assim, eu não quero perder os meus amigos, porque hoje em dia você não tem mais direito de ter um posicionamento. Seja de esquerda, seja de direita, seja de centro. Se você dá um palpite, vem todo mundo do outro lado com pedras na mão, assim, querendo te agredir, quase cuspir na sua cara. Quando, na verdade, é só uma opinião sua. Cara, eu só achei isso. Você tem todo o direito de falar assim, porra, Som, como assim, o meu assessor que trabalha comigo há 30 anos, que é meu amigo há 30 anos, a gente tem posicionamentos políticos diferentes, mas a gente é amigo de colégio. E às vezes eu falo uma coisa que ele fala assim, irmão, olha só, dá uma pesquisada que isso que você falou não tem muito sentido. Pra mim tá tudo certo. Beleza. Isso é uma coisa que vale a pena, assim. Eu vou olhar e várias vezes eu já quebrei e falei assim, pô, cara, tem toda razão. E como às vezes ele fala uma coisa, eu falo assim, cara, eu tava estudando isso aí que você tá falando, seja político, seja social, qualquer coisa. É aí que a troca funciona, né? A troca funciona assim. Só que hoje em dia já fala assim, deixando de seguir em 5, 4, 3, 2, 1. Porra, bicho, por que você não conversa comigo numa boa, já me chama de boçal? Então, assim, eu prefiro não entrar nessa briga. E rotula, coloca, não é isso, é aquilo, então. E até porque não tem mais nenhuma possibilidade, né, pra você. Não tem possibilidade. Tem uma outra coisa que é o seguinte também. Tem uns colegas que são muito garganta. Colegas, assim, com todo respeito, assim, mas que é muito bonito postar uma coisa de efeito nas redes sociais, isso mas é que a verdade. gente que conhece a vida pessoal da pessoa, todo mundo fala assim, filhão, você não dá, não fale isso não, porque você não faz isso aí que você tá falando, entendeu? Aqui a gente gosta de nomes. Jamais vou dizer nome, jamais vou dizer nome. Mas, assim, a verdade é essa, você coloca, às vezes a pessoa se olha na rede social e fala assim, porra, essa pessoa tá falando isso, mas ela não tem esse posicionamento na vida. É porque é bonito ir junto com o movimento. Tô escrevendo uns textinhos agora que eu tenho colocado nas minhas redes sociais. Eu tenho muito medo de avião, então para me distrair eu vou escrevendo coisas e nada é comédia. Nunca escrevo comédia, não sei porquê. Eu não consigo escrever nada de humor mesmo, eu só escrevo fazendo mesmo. Eu escrevo umas coisas mais sérias. Eu falei assim, por que hoje em dia você tem que participar de um movimento? Né? Você tem que... Não... Peraí, cara, tá tudo super na moda a gente defender agora... Vou jogar aqui um tema, tá? Não é pra ficar contra mim ninguém não que tá ouvindo aí. O orgânico. Comida orgânica. Ok, é bacana e tudo mais, não sei o quê. Só que é o seguinte, você é obrigado, todo mundo tem que postar alguma coisa dizendo assim, verde é mais... mais verde, somos fortes. Go vegans. Go vegans. Os que não são orgânicos não passarão. Sabe, essas coisas assim. Por que você tem que estar nessa parada e de repente eu vou te encontrar comendo um sanduba num fast food? Por quê? Por quê, assim, entendeu? Tipo assim, é de boa. Fala assim, lógico que orgânico é legal, lógico que orgânico é melhor, ninguém vai questionar isso. Mas por que você tem que buscar uma foto, ir num lugar justamente para fazer a foto com uma folha de alface, com uma cara meio dramática? Porque, bicho, eu vi você comendo um puta de um sandubão escroto, sabe? Eu vi você entrando, caindo por baixo, aquela bomboniere, tascando a Leandro, boca no chocolate, me doido. O Garçom é o tipo do cara que é um predestinado. Ele já nasceu fazendo humor. Eu olho pra você e me dá vontade de rir, porque você tem uma eloquência... As mulheres falavam muito pra mim. Humorística. Ao falar. Eu só confesso aqui, vou dividir com os ouvintes, que eu tomo sempre um susto quando eu vejo ele magérrimo, assim. Porque eu tenho aquela imagem da figura, né, do Leandro gordinho e tal. Gordinho fofo, isso mudou a maneira das pessoas acharem graça nas suas coisas? Você teve alguma percepção nesse sentido? Né? Antes de você emagrecer e agora que você é um cara atlético? Atlético, você tá sendo gentil. Esse susto que você tem, minha mulher sempre tem quando eu tiro a roupa. Não, assim, lógico que sim, né? Na verdade, hoje em dia, a gente se reinventa. Eu acho que isso faz parte da nossa profissão, do artista, do ator, né? De estar se reinventando e não ter medo e acreditar no seu talento. Hoje eu conheço tudo do mundo de ser gordinho e do mundo agora de ser um ex-gordinho. Então, na verdade, o que as pessoas pensavam que eu reduzir minhas piadas, na verdade eu dupliquei. Hoje agora eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu posso fazer piada de quem foi gordo, de quem agora é um ex-gordo e de quem agora pratica esporte, de quem não praticava esporte. Então, assim, eu não me levo a sério. Na verdade é essa, sabe?
por mais que as pessoas falem assim, nossa, você é um exemplo, ou então, nossa, você era engraçado porque você era gordo. Eu nunca me levei a sério nesse sentido. Eu nunca achei que eu era engraçado porque eu era gordo, assim como eu não acho que eu fiquei fortão e que agora eu tenho outro tipo de humor. Não, eu faço a minha carreira. O meu último filme, o Não Se Aceitam Devoluções, eu achei muito engraçado que o maior comentário das pessoas foi assim, nossa, tão interessante ver você fazendo um registro sério. Eu falei, não, faz parte da minha carreira, eu sou um ator, eu faço o que o personagem pede. Sim. Te incomoda um pouco esse rótulo de, Leandro Hassum é comédia? Ele faz comédia. Não me incomoda, porque é um rótulo que, na verdade, esse rótulo é das pessoas, que assim, eu me considero um ator. Eu estou em função de um personagem e amo fazer comédia. Logicamente que eu fiquei reconhecido pela comédia. A mesma coisa a Ivete Sangalo, vou usar aqui um ícone, me comparando a Ivete, tá? Maravilhoso. Não, mas a Ivete Sangalo, ela é pra mim é uma cantora genial. Ela canta assim, eu não te amasse tanto assim. Agora o pessoal quer ouvir ela cantando Arerê, o Love, Love, Love. É isso, então eu sou o Leandro Hassum da comédia. Tudo que eu fizer diferente vai parecer que é especial. Mas pera lá, eu vou tentar te fazer uma pergunta aqui, recorrente quando se fala de humor e politicamente correto, de uma outra forma. Você acha que a legitimidade, ela é importante nesse teu caso? Você falar, eu me sinto habilitado a fazer piada de gordinho, de ex-gordinho, eu tô aqui. Você acha que então uma piada de judeu ou uma piada homofóbica pode ser feita só por um gay ou de judeu por um judeu? Não, eu acho que na verdade é o seguinte, eu acho que a gente tem que poder fazer tudo. Agora também tem que saber aceitar tomar porrada. O que eu acho que hoje em dia é o seguinte, o cara que escolhe fazer uma piada homofóbica, hoje em dia, ele não tem direito, eu acho que, por exemplo, principalmente os misóginos, tá? Essa coisa com a mulher. Que aí começou a surgir esse termo, as feminazes, que agora a gente não pode mais falar nada, que as feminazes. Desculpa, os homens, os comediantes, não souberam usar essa liberdade. Então eu acho que as mulheres têm direito sim de ficar com raiva, têm direito de achar piada de loura ofensiva, porque eu acho que a gente tem uma gama de piadas muito boas que a gente não precisa usar isso. Tanto os homossexuais também, assim, os homofóbicos que fazem piadas homofóbicas e tudo mais, ou vocês aceitam a porrada que vocês vão tomar, ou parem de fazer. Eu acho que eu tenho condição de fazer um monte de piada sem precisar agredir negro, sem precisar agredir homossexual, sem precisar agredir a mulher, fazer piada que todo mundo possa rir. Agora, se você escolhe a comédia de nicho, que eu digo isso assim, que é o cara que quer falar sobre política, quer dar porrada na política, saiba que você vai ter hater pra caramba, saiba que você vai tomar porrada. Eu escolhi não tomar essa porrada, porque eu acho que tudo bem se fechar, não pode fazer nada de piada com que seja ofensiva à mulher, a comunidade LGBTQ, FSZ, não pode, não vamos fazer. E aos poucos vai se chegar a uma conclusão e um acordo que tudo bem fazer alguma coisa ou outra. Aonde é legal fazer, aonde é de boa fazer. Olha, estamos aqui com ele, Leandro Hassum, conversando com a gente nesta manhã de segunda-feira, abrindo a semana aqui no Morning Show, ele que fala, entre outras coisas, do filme O Candidato Honesto 2. Daqui a pouco a gente volta nesse papo. Agora, faltando o quê? 15 segundos para as 11 horas da manhã, o horário é de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olha cara, aqui, o intervalo é a melhor vou parte. dizer, mas que delícia. É muito maravilhoso. Muitas histórias maravilhosas. Exato. É que no intervalo a gente fala tudo assim pra gente não apanhar. Não, mentira, gente. Se vocês soubessem o que o Hassum pensa sobre... Nossa. Exato, é louco. A gente tá recebendo aqui Leandro Hassum falando... E Márcio Smelling aqui. Igual o Márcio Smelling. Igual, acabei de falar pra ele, todo mundo me Igualzinho. acha a cara do Márcio Smelling, ele imagina, não tem nada a ver, volta pro ar, ele, ó, o Márcio Smelling. Lógico, amor. Aqui é exatamente. Querido ouvinte que chegou agora nessa barca, o Leandro Hassum tá aqui falando do Candidato Honesto 2, que tem estreia programada pro próximo dia 30, tudo certinho aí, beirada de eleição, ele vem com esse sucesso de bilheteria aí. Ô Hassum, a Paulinha já acho que entrou um pouco nessa seara aí, mas eu queria reafirmar, queria que você avançasse um pouco mais sobre isso. A questão, né, do cinema brasileiro tá muito voltado pra comédia, né, as grandes bilheterias são
de filmes engraçados. E quase todas com você. De comédia. Quase todas você Graças a Deus. você Não tá lembra Ou é o Rassum, não deixa eles ou é o Paulo perceberem. Gustavo. E a Ingrid Guimarães também. A Ingrid é a Guimarães rainha. também, a rainha do cinema Vocês nacional. querem que ele ganhe menos? O que é? Não, é gente. realidade. Inclusive, eu tô começando a fazer até jogo duro agora. Não, mentira, na verdade. Esse sucesso acaba definindo mesmo os patamares do cinema brasileiro, né? Onde que se vai, que filme que dá certo, que filme que o público abraça, tudo. E tem a questão da drama também, né? Você falou que é um ator a serviço da personagem ali, né? Claro. Você, eu nunca, tentando lembrar aqui de um filme que você tenha feito na classificação de drama, eu não consigo ver isso. Você se imagina fazendo isso, sei lá, um clássico do cinema argentino, do lado do Darín, fazendo um filme denso, pesado. Primeiro eu vou ter que aprender a falar castelhano, porque senão vai ser bem constrangedor. Vai, nós outros. Aí, Darín, nós outros. E a comparação com o cinema argentino é proposital mesmo, por conta deles lá terem uma sequência de filmes muito bons e que não são filmes de comédia, digamos assim. Ah, sim. Até eles têm filmes de comédia, mas assim, a gente, quando tá fazendo adaptação, inclusive eu acabei de fazer um filme agora que chama Coração de Leão, que é uma adaptação de um roteiro argentino, você tem que dar uma tropicalizada nesse roteiro. Porque eles acabam dando uma pesada de mão no sofrimento e tudo mais. E a comédia popular, quando você decide fazer uma comédia blockbuster, que graças a Deus eu faço parte dessa galera que faz filmes que dão bilheteria, que enchem sala de cinema, você tem que saber que você está querendo fazer um público popular. Voltando à pergunta da Paulinha e da sua no início, por que as comédias levam tanta gente para o cinema? Por que as minhas comédias, por que as comédias do Paulo, da Ingrid, levam tantas pessoas para o cinema? É porque é uma escolha que eu fiz, é fazer filme popular, fazer filme para divertir. E eu acho, às vezes, que o pessoal tem que dar mais valor a isso. A gente tem que ter uma crítica mais especializada para esse tipo de filme, porque acontece, a gente é sempre sucesso de público, é sempre tomando porrada da crítica. Nada contra os críticos, eles estão lá fazer o trabalho deles e tal, só que eu acho, sinceramente, meio estranho o cara que critica um filme de arte e tentar com o mesmo olhar e criticar o meu filme. Realmente ele não vai gostar, porque eu acho que não é a praia dele, não é a pegada dele. Acho que às vezes fica uma coisa muito pessoal. Quando a gente tinha que ser, não quero elogio nem quero confete, mas eu quero que reconheça que o movimento... Hoje mesmo a Ingrid, minha amiga, minha irmã, que eu sou apaixonado, a Ingrid Guimarães, botou uma postagem lá, que acho que caiu alguma matéria no jornal falando do filme ET, que a maior bilheteria da história do cinema... E que não ganhou um Oscar, não ganhou prêmio, não ganhou nada. E agora o Oscar abriu uma categoria, agora, né? Melhor filme popular. Melhor filme popular. E tomara que no Brasil se tenha a mesma coisa, porque a gente tem que ser respeitado, porque a gente voltou a trazer um público pro cinema que não ia pro cinema. Eu há pouco tempo mentira, mas uns 3 anos atrás eu estava passando uma temporada na Califórnia, estudando, e um cara me parou e falou assim, aí, fui ver um filme teu, hein, muito bom o teu filme. E olha que eu não gosto de filme nacional não, que é só aquelas putarias de mulher pelada. Eu falei, irmão, você parou de ver filme em 1970. Pornô chanchada. Então, bicho, numa boa. Respeita o nosso movimento, que a gente trouxe o público, o povo, de novo pro cinema. Sim. Então respeita isso, porque o cara que foi ver o filme do Rassum, ele vai ver o trailer do filme de um diretor de arte e tudo mais, e talvez vá se interessar, e a gente vai levar público pra você. E quanto à questão da gente ter mais salas ou menos salas nos cinemas, é uma questão de mercado. Né? Se você é dono de um produto, você bota mais produto na prateleira, o produto que mais vende. Mas assim, da mesma forma que o cara entrou para comprar o teu produto, como antigamente se dizia isso, né? O cigarro é o chamariz, que o cara que vai entrar no bar vai comprar o cigarro, vai tomar o café, e do café vai comer um salgadinho e tudo mais. Deixa a gente ser o cigarro, que vai atrair o cara para entrar para lá para comprar outro tipo de produto também, vai chamar a atenção para o cinema nacional, para o que está se produzindo aqui, e é muito coisa bacana. A gente tem profissionais sensacionais no cinema. Boa, Rassum! Agora, eu acho que foi Até Que a Sorte Nos Separe. Pô, foi um dos filmes que eu mais ri, você tá hilário lá. Obrigado, cara. Já começa tirando a risada que é o pessoal ainda pobre ganhando na loteria e falando, amor, agora a gente não vai mudar, né? E os dois professores de educação física saradão já corta pra vocês dois deitados na cama de um jeito esculachado. Você viu mesmo. Pô, eu acho esse filme demais. Detalhes. Acho esse filme bom. Só que você... Antes dessa... Eu não vou entrar muito Até porque se quiser dá um Google, que eu já respondi de gordo em todas as entrevistas. Mas muito. Eu não vou pegar no teu pé disso. Mas imagina. Você fazia um humor bem escrachadão. Por exemplo, essa primeira cena do Até Que a Sorte Nos Separe. E hoje eu vejo você num tipo de humor mais galanzão e tal, mais sério, uma coisa mais sarcástica.
Isso tem a ver com o processo que você falou, olha, a gente tem que se reinventar, foi proposital? Não, eu acho... acho... na tua cabeça quando você fez a cirurgia e tal? Eu fico até com um pouquinho de tesão em você quando você diz que eu tô meio galanzão, mas assim, um pouquinho só, não vou dizer muito, não, mas um pouquinho. Mas assim, é aquela mexida que deu, sabe? Digamos que seja aquela Fiquei vermelho aqui. Tirou só o vinco, não chegou, assim, só deu aquela desdobrada. Nem a Ana Amélia vai ter proença mexeram tanto comigo. Não, isso acontece, irmão. Isso aí, depois que eu emagreci pra esse momento. Na verdade é o seguinte, não me vejo nesse lugar do humor sarcástico. Eu acho que continuo com humor escrachado e tudo mais, mas... fiz filmes diferenciados, assim, eu fiz o filme sobre Dona Flor, então realmente você vai para um clássico, então tem filmes em que o personagem às vezes passa até a frente da história. Ou Até Que a Sorte é um caso desse. O Tino, as pessoas me param na rua e falam assim, quando é que vai ter outro filme do Tino? Que é o do Até Que a Sorte. Mas já tá no 3, não tá? Fizemos 3, é. Pois querem o... Pois é, a nossa história é essa, assim, eu já falei com o pessoal da Golani, já falei com o Cursino, eu tenho a história pro 4. É Corra que a Polícia Vem, 33 e um terço. Mas é porque é difícil, assim, como é que esse cara fale de novo, né? Eu já falei 3 vezes. Então, assim, é uma história que te leva... É muito popular, porque quem não teve esse sonho de ganhar na loteria esportiva... então, realmente, você leva para um ambiente popular. A minha comédia escrachada continua. Se você for ver o Candidato Honesto 2, ela tá totalmente lá. A comédia pastelão, que os críticos vão odiar, careteiro, divertido, crítico, improviso, tá tudo dentro. Só que num corpo diferente, num corpo com 60 quilos a menos. Então, isso é fato que existe uma mudança. Existe um tipo de comédia diferente. Porém, você vai... Eu estudo a comédia, assim, já dei aula sobre comédia em faculdade, em cursos e tudo mais. O meu estudo da comédia ele é constante. Então, eu tento me modernizar não pelo tipo físico, mas pelo que está se rindo hoje, pela velocidade com que as pessoas riem. Quando eu tinha dupla com o Márcio, as pessoas comparavam muito a gente ao Gordo e o Magro, né? Sendo que a nossa menor referência em cena era do Gordo e o Magro. Porque, primeiro que no Gordo e o Magro, a escada era o Gordo. Na nossa dupla, apesar do Márcio ser um dos melhores escadas que existe no Brasil, o Márcio também é um grande goleador, um grande cara de fazer a piada, né? Mas a piada ficava mais na mão do Gordo, que era o meu caso. E outra, a nossa velocidade era totalmente diferente da velocidade do Gordo e o Magro. A gente ia mais pro Abbott Costello, Jerry Lewis e Dean Martin. Era uma outra pegada, mas as pessoas ficavam agarradas só no tipo físico. Se você pegar o Dean Martin e o Jerry Lewis, os dois são magros. Mas o Jerry Lewis, você sempre já falou em várias entrevistas que é a tua grande referência. Uma grande referência, mas quem era o grande... ele é o grande ídolo do Márcio. Quem sempre tentou copiar, no melhor sentido da palavra, o Jerry Lewis foi o Márcio. E eu, quando emagreci, todo mundo diz que eu sou o cara, que eu tenho muitas características do Jerry Lewis. E eu sempre fiz sem pensar nisso. Ô, Leandro, por falar no Márcio, vocês eram muito ligados, assim, né? Somos ainda. Tinha a imagem, mas assim, na televisão. Na tela sim, mesmo, sim, né? Sim. Qual foi o momento que vocês juntos decidiram assim, vamos por caminhos diferentes agora? Não fomos nós, na verdade. Foi natural. Não, o que acontece assim, o programa acabou. O Márcio é um grande roteirista de comédia, começou a pegar outros projetos e eu comecei a fazer outros projetos dentro da casa. Então foi, na verdade, uma decisão da empresa mesmo, que o programa na terceira temporada parasse. E aí eu fui chamado para um outro projeto, que foi um grande sucesso, chama Dentista Mascarado. Um grande sucesso. Grande sucesso. Beijo, Adnê. Não, beijo, Adnê. Melhor papel da Adnê na Globo. Você sacaneia até a própria casa, velho. Mas a gente é comediante. Mas foi ruim, cara. Nossa, foi muito ruim. Foi muito ruim, cara. Aí eu, pra sair desse trauma, fui fazer Divertix. Mas então, veja só. Que foi bem melhor. Nossa, foi muito melhor. Foi meu apogeu. Aí eu vou te falar. Mas assim, aí eu acho que ali o Márcio falou, não trabalho mais contigo. Na verdade, não, mentira. Na verdade, assim, as carreiras, quando a gente estava em duplo fazendo o programa, era muito mais fácil da gente se agendar. A gente fazia o show junto porque a gente tinha agenda muito parecida. Quando a gente sai do mesmo produto, eu vou fazer uma coisa, ele vai fazer outra, aí acaba sendo mais difícil até a agenda para show. E eu embarquei muito nessa coisa de cinema. Então o cinema é uma realidade muito presente na minha vida. E o Márcio, ele tá muito na área da redação de criação dentro da Globo. Então isso acaba nos afastando profissionalmente em cena. Mas assim, na vida, eu sou compadre dele, a gente se fala sempre. É um amor que não tem fim. Diferente do que as pessoas pensam, tá? Que dupla sai brigado. A gente nunca brigou. Fala, Joel. Eu queria tocar ainda nessa coisa, o pessoal critica muito comédia, né? Mas eu sempre achei que a comédia é o
melhor jeito de falar realmente de política no Brasil, assunto, né? De qualquer assunto, mas especificamente a política brasileira é uma chanchada. Essa comédia popular é a herdeira da chanchada que a gente tem hoje em dia, né? Mas você acha que ela vai além disso? Você acha que ela contribui de alguma maneira pra gente entender e se relacionar com esse mundo da política? Sem dúvida. O que são os memes hoje em dia? De tudo. Inclusive por exemplo, futebol, a Copa do Mundo agora. Eu acompanhei muita coisa da Copa do Mundo através dos memes que você via. O meme do Tite, o meme do sacaneando o Neymar, o meme sacaneando o Cristiano Ronaldo. Lógico que você consegue viver muito mais coisas hoje em dia através da comédia, consegue se comunicar muito melhor. Eu acho fundamental. E volto a dizer, Molière, Shakespeare e tudo mais usavam a comédia para criticar o próprio governo que estava em vigência na época. Por que acham inferior, então? Por que você acha que... Isso é uma guerra perdida. Isso eu acho, inclusive, vou ser bem sincero, acho babaquice quem continua ainda achando isso, falando, porque a comédia é injustiçada. Gente, perdemos, não adianta... A gente sabe que não é. A gente sabe que não é. Quem é comediante sabe que não é. Agora não adianta a gente ficar querendo levantar a bandeira. Por que comédia não ganha Oscar? Agora vão ter uma categoria popular? Ok. Talvez vai vir um filme popular que talvez não seja uma comédia também. E aí vão criticar isso, mas vamos partir pra dentro. A gente continua levando público. Eu faço cinema para público. Eu faço cinema para que a pessoa se divirta. Eu faço... Meus programas são para isso, apesar de a gente ser mascarado. Mas assim, eu sempre busco fazer programas para divertir, para ser popular, o pessoal rir. Leandro, e essa sua decisão de morar fora do Brasil? Como que aconteceu? O que motivou isso daí? Sempre foi uma vontade que eu tive de passar uma temporada fora. Eu, quando era jovem, eu morei em Nova York 2 anos, fazendo teatro lá. Gosto muito do estilo de vida, adoro os Estados Unidos e resolvi passar uma temporada lá. E agora, assim... Pintou a oportunidade, minha filha foi estudar fora, essa coisa de eu fazer programas de temporada na Globo e cinema e tudo mais me possibilita estar nesse vai e volta, essa ponte aérea maluca. Então eu vou fazer 3 anos que eu estou morando nos Estados Unidos já e isso tem sido muito gostoso. Logicamente que eu não posso dizer aqui e me eximir de dizer que é um pouco por causa da segurança, porque eu sou um cara que eu sou sempre fora de casa viajando, fazendo show. Então me dá mais segurança saber que a minha filha está lá no momento que o Brasil, o Rio de Janeiro principalmente, que nós somos do Rio, está passando por um momento complicado na segurança. Oportunidade para minha filha de faculdade, de estudo, eu estou podendo proporcionar isso para ela e eu estou muito feliz. Leandro, eu queria você falou em momento complicado, eu me lembro de uma entrevista que você concedeu, acho que foi para você, Gabi, que ele falou, ele deu uma declaração, você se lembra, Gabi, sobre o pai dele, sim, envolvido com o tráfico internacional de drogas? Loucura. Então, uma loucura. Eu queria que você falasse um pouco disso, como isso te afetou na tua formação, dentro do ambiente familiar, que valores você pôde absorver daí, de conversas, imagino que você tenha tido ali não só com teu pai, mas com parentes ali, acerca da atividade que você não tinha muita clareza de que seu pai exercia. Na verdade, eu descobri no dia que aconteceu a prisão dele aos 21 anos de idade, né? Já trabalhei isso muito na minha cabeça, até para chegar ao ponto de falar isso com a Marília Gabriela na época, e pensar em fazer um filme da vida dele, que eu vou fazer. Assim, cara, é muito difícil, é uma coisa que não dá para você medir, né? Eu achava que vivia numa família de comercial de margarina e você, da noite pro dia, você descobre que teu castelo se desfez. Mas foi um grande aprendizado para mim. Eu cheguei a falar enquanto meu pai estava vivo, meu pai faleceu 1 semana depois que eu operei a bariátrica, meu pai teve um infarto e faleceu, a gente estava numa boa já e tal. Eu falei que eu lamentava muito tudo que aconteceu com ele, que ele ter ido preso, mas a prisão dele foi uma grande mola propulsora para eu poder me transformar na pessoa, no pai, no artista e no marido que eu sou hoje em dia. Então é aquela velha história que assim, você pegar uma coisa que às vezes é trágica na tua vida, né, de pegar um limão e fazer uma limonada, é isso, é você tentar achar um lugar positivo até numa coisa ruim que aconteceu. E eu achei a minha tribo, que era o teatro, aonde virou meu culto, ir para o teatro, encontrar meus amigos, focar na minha carreira e divertir todo mundo. E é muito louco, né? Porque todo mundo acha, e eu falo muito isso nas minhas aulas até de teatro, quando eu dava, né? Hoje em dia eu não dou mais aula, mas eu falava muito isso assim, o palhaço também precisa de alguém para fazer ele rir. Né? Porque as pessoas acham que o palhaço é sempre aquilo ali. O estereótipo que o comediante tem é que você vai me encontrar na rua e aquilo, com todo o carinho que você falou pra mim, eu olho pra você, me dá vontade de rir. Mas a gente não sabe o que a gente tá passando por dentro, né? A gente não é o que a gente posta na nossa rede social. Pega o bingo, né? Uma história... Exato. Né? Não, e se você parar pra pensar, a gente posta na rede social
Ninguém posta assim, olha aqui como eu tô todo Horrível cagado, hoje, como é que eu tô horrível hoje, acabei de sair do banheiro malzão. Não, ninguém pensa isso. E a vida com a gente é a mesma coisa. Mas a história do meu pai, eu vou contar ela no cinema, me serviu com muita lição. Ontem foi Dia dos Pais e hoje eu consigo enxergar o grande pai que meu pai foi, apesar de eu ter várias críticas a tudo que ele fez, a atividade dele, mas ele conseguiu durante 21 anos se manter o pai que todo filho gostaria de ter. E ele me criou como um grande cara. Aí, olha aqui, ó. A nossa claque aplaude, emocionada. Aqui a gente faz rir, faz Cadê chorar. eles? Coisa linda. Ô, Leandro, agora... Pode entrar, produção. Traz a plateia aqui. Traz a plateia. Dá muita despesa a figuração, às vezes. Aí o pessoal bota aqui no áudio. Ô, Rassum, agora já que você me citou, esse processo de emagrecimento, essa loucura que você se tornou, qual foi o processo mais penoso, em uma situação engraçada assim? Situação engraçada? Porra, irmão, esse horário o pessoal vai almoçar, não é uma boa, não. Eu vou dizer que os primeiros meses são várias surpresas. Assim, é um jogo tipo aquele show do milhão. Você come esse brigadeiro, o que pode acontecer se eu comer esse brigadeiro? E aí meia hora depois você descobre. Então tinha momentos assim... Tinha que comer brigadeiro num lugar de muita segurança. Tinha um banheiro perto, alguma coisa assim. Em casa. De preferência em casa. Olha aqui, Leandro Hassum estreando dia 30, o Político Honesto 2. O candidato honesto. O candidato. Isso é porque ele tá lendo, hein, gente? Tá sabendo Isso é porque ele tá lendo. Aí você vê Eu tentei achar aqui nesses rabiscos. É só olhar pra trás. Vamos aplaudir Leonardo Hassum. Márcio Smelly, obrigado por ter vindo. Ô, Leandro, brigadão, Obrigado viu? a Boa você, sorte pra cara. você. Mais sucesso ainda pra você. É um cara queridão. E vocês que são, obrigado. Você gente. contagiou o nosso estúdio aqui. Eu Valeu. que agradeço. Obrigado a vocês aí, foi um prazer. Gabi, aproveita, dá a hora certa, então. Vamos lá, querido. 11h23, horário de Brasília. Como é que tá a nossa hashtag aí? Ursal, FD sem Ursal. Final de semana em Ursal, querido, todo mundo foi. É por isso que a gente tá entre os assuntos mais comentados deste país. Vamos lá. Olha, é muito bom. O que disse hein? Zé Mauro? Zé Mauro diz o seguinte: quando o doido te pergunta se você sabe o que é Ursal e você pensa que é um novo sal do Himalaia. Pode acontecer, né? Pode. Quando você não sabe do que se trata. Também temos Marcos. A Ursal já ultrapassou o ET de Varginha, o Comando Delta e os Estados Unidos causaram o 11 de setembro como maior teoria da conspiração. Tá maravilhoso, as pessoas continuam postando por aqui, participe. E eu queria fazer uma errata, Capitã Marvel, querido Edgar. Existe. Não foi uma troca de homem por mulher. Os dois personagens coexistiram. Os fãs de HQ estão aqui me elucidando, Vai mandando mexer links, com os nerds entendeu? HQ, Paulinha, meu? Obrigada. Paulinha, você invisibilizou a mulher. O homem, no caso. Pode me mandar, gente. O pessoal do HQ pode corrigir, sim. Vamos fechar o programa, Paulinha, com você falando aqui de uma das notícias que eu destaquei no início desse Morning Show, o filme que o filho do ex-jogador e comentarista Edmundo tá produzindo. Vamos lá, do que se trata exatamente? Então, o filme se chama Todos Nós, 5 milhões e trata do abandono paterno no Brasil. O Alexandre Mortágua foi reconhecido como filho de Edmundo depois de um teste de DNA. Ele é filho do Edmundo com a Cristina Mortágua. E ele está produzindo esse filme baseado num dado que foi publicado no Censo Escolar de 2011. É um dado do Conselho Nacional da Justiça que mostra que 5 milhões e 500 mil crianças que estavam estudando no país ali na época da pesquisa não tinham o reconhecimento paterno na sua documentação. E isso a gente está falando só de gente que estava ali, né, estudando e participou desse levantamento. Então exclui, por exemplo, adultos que também não têm o nome do pai na documentação e outros casos. E também os que têm o pai, mas não têm o pai de fato na vida, que é inclusive o caso do Alexandre, né? Ele não tem nenhum relacionamento com o pai, que é famoso, e até ficou meio que uma expectativa de será que ele vai tratar disso nesse filme, que é uma mistura de documentário com dramatização. Ele deu uma entrevista para Ellen Ramos, a Hell Mother, que já veio aqui no Morning Show, inclusive, e olha o que ele falou sobre tratar da sua própria vida nessa produção. Foi ótimo, não passou o vídeo agora aqui. Tem que apertar o play, aquele que é o triângulo. Eu vou esclarecer para vocês o que ele falou. Vai descrevendo, Paulinho. Ele falou que... Aí. Olha. Eu racionalizei muito como eu ia fazer esse filme, porque tem um pouco da minha vida, né?
E aí é complicado você ficar... Eu achei complicado ficar espetacularizando a minha vida. Então aí na hora de decidir como a gente ia fazer... porque, sei lá, meu pai, querendo ou não, é uma pessoa pública e brincar com ídolos das pessoas é complicado, né? Eu acho que esses ídolos são homens. Então não vai ter especificamente o caso dele, do Alexandre Mortágua, mas tem 22 entrevistas entre adultos, mães que criaram os filhos sozinhos e até pais que também abandonaram os seus filhos, trazendo esse retrato. O filme deve sair no ano que vem, né? E vamos aguardar um assunto sensível aí pro Dia dos Pais, aliás, relembrado por muitas pessoas, né? Essa questão aí do abandono paterno aqui no nosso país. Falado, Paulinha. Se a gente fecha o Morning Show, a gente termina mais uma edição desta revista radiofônica, prometendo voltar amanhã na programação da Jovem Pan. E aí, Paulinha, quem leva? Temos ganhador aqui no Twitter, Daniel Donda. Boa, é isso aí. Cuidem-se, hein? Obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau.